Então, eu quero convidar você nessa noite a ouvir aquilo que Deus tem a lhe dizer. Eu sei que hoje nós estamos celebrando esse grande dia, mas ao orar sobre o que Deus gostaria de trazer para nós nessa noite, me veio uma palavra no coração, irmãos, que eu acredito que vai com certeza alcançar alguma necessidade específica na sua vida. Amém? Então, eu gostaria de perguntar para vocês aqui, quem tem promessa de Deus na sua vida? Eu vou perguntar de novo. Quem aqui tem promessas? Amém. Então, quem não levantou a mão e quem não celebrou, assim como todos os outros, porque o normal e o certo é celebrarmos, porque quando nós celebramos, Deus está vendo que nós estamos felizes com as suas promessas para a nossa vida. Então, se você não deu essa vibração, se você não comemorou junto com os irmãos que fizeram isso, eu quero que você saiba que você também tem promessas de Deus na sua vida. Amém? De Gênesis a Apocalipse, irmãos, tem muitas promessas da parte do Senhor para a vida dos seus filhos, para a vida da igreja. E essas promessas, nós temos interesse em tê-las. Amém? Nós queremos viver a totalidade de todas as promessas de Deus nas nossas vidas. Mas existe alguém que é mais interessado do que nós em usufruirmos das poderosas, das bênçãos extraordinárias do Senhor. E é Ele, Deus. Ele é mais interessado do que eu e você de nos abençoar. E no que diz respeito a nos abençoar, para que nós venhamos viver a vida de fato que Deus tem para nós na sua plenitude, uma das coisas que Deus quer nos dizer nessa noite é que Ele tem urgência nisso. Amém? Talvez você veja alguma situação na sua vida que já se estende por um tempo, mas eu quero que você saiba que Deus tem urgência em abençoar você. Deus tem urgência em resolver o que quer que seja. Deus tem urgência em fazer com que você usufrua da vida cristã, da vida em Deus, da melhor maneira possível. Amém? Então, eu coloquei aqui como título dessa ministração, eu coloquei assim, foque nas promessas invisíveis. Porque naquilo que é visível, nós já estamos focados e, por sinal, até demais. Não é verdade? Aquilo que é visível nos chama a atenção. Aquilo que acontece no dia a dia, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, na cidade, no mundo, irmãos. Hoje em dia, principalmente hoje em dia, com a tecnologia tão avançada, com esse acesso que nós temos na tecnologia, hoje em dia nós temos visto tantas e tantas coisas no mundo físico que muitas das vezes deixa aquilo que é invisível um pouco distante, deixa aquilo que é invisível um pouco alheio, aquém do que de fato é. Quando, na verdade, irmãos, a palavra de Deus, quando ela fala das coisas eternas, daquilo que nós não estamos vendo, a palavra de Deus está falando de coisas que são muito reais. A palavra de Deus está falando de coisas que já existiam antes da nossa existência. Antes de nascermos. Quando estávamos no ventre da nossa mãe, a palavra de Deus, ela já era. Ela já existia. A palavra de Deus, ela tem todo o poder, e todo esse poder que ela tem, existe e é real para nos trazer a vida na plenitude que verdadeiramente Deus tem para cada um de nós. Então, Deus quer nessa noite que você gere expectativa sobre aquilo que você vê que está na Bíblia, e que é real, amém? Você pode dizer, as promessas de Deus, elas são reais. Sabe que talvez você tenha algumas coisas que Deus já falou com você, algumas coisas que você deseja, e que até hoje, talvez ainda não tenha acontecido, você não tenha visto, você não consegue ter mais ou menos uma dimensão de qual a distância do que aquilo que você precisa está de você, mas o que Deus quer que nós venhamos saber, e que isso fique claro em nós, irmãos, é que as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós, está muito perto. Eu pensei que você ia gostar. Está muito, mas muito perto. Porque o Senhor, Ele nos tornou os seus filhos, e filhos com direito à herança. Filhos com direito àquilo que é nosso da parte do Senhor. Amém?
Então, o que acontece? Como os filhos de Deus, eles podem usufruir ou gerarem mais expectativas, ou fazer com que eles tenham mais expectativa sobre aquilo que nós não estamos vendo, irmãos, mas sabemos que Deus tem para nós. Uma das coisas que acontece na vida do ser humano é que quando existem problemas, quando existem dificuldades, quando as coisas não estão muito bem, eu acho que vocês, todos nós, já passamos por isso. Quando as coisas não estão muito bem, o nosso foco é direcionado naquilo. Então, dorme, acorda o dia inteiro, pensando ou numa dívida, ou em alguém que está hospitalizado, ou alguma necessidade na sua casa. Então, essas coisas que não são boas de se viver, elas tendem a ter um foco maior sobre nós. E a nossa atenção é voltada para isso. Mas hoje nós vamos aprender algumas instruções da parte de Deus para as nossas vidas em treinar nesse aspecto como nós devemos nos comportar. Porque os problemas, irmãos, eu vou dizer para vocês, sempre virão, não é verdade? Todos sabemos, eles nunca deixarão de existir. O fato que o que Deus quer para nós é que nós venhamos aprender a nos relacionar com essas situações, nos relacionar com momentos difíceis. E enquanto as coisas não estão indo tão bem, que o nosso foco esteja exatamente naquilo que nós não estamos vendo, mas que a palavra confirma e afirma que Deus está provendo todas as coisas. Que Ele é aquele que nos abençoa e que jamais nos deixa abandonados. É ou não é, irmãos? Quanta coisa boa Deus já tem feito na sua vida. Quantas coisas boas, quantas histórias abençoadas e bem-sucedidas. Muitos aqui têm para contar. Por Deus tem mais para a sua vida. Amém? Então, em se tratando de coisas que acontecem, coisas ruins, vamos falar agora das coisas boas. Por exemplo, eu não sei vocês, mas isso é muito comum na vida do ser humano. Quando a gente decide, eu vou dar um exemplo aqui, como mulher, mas os homens podem pensar numa moto, num carro, num celular, num aparelho eletrônico, porque os homens são mais ligados a isso, né? Enquanto as mulheres, elas tendem a outras coisas. E é muito relativo, porque tem mulher também que é muito chegada a essas questões eletrônicas. Então, o que acontece? Você passa numa loja, vê um computador, vou dar o exemplo de algo eletrônico, e aí você vai para casa. Mas aquele computador foi na sua mente. É ou não é? Já aconteceu isso com alguém aqui? Já, todo mundo. Então você vai para casa com isso na mente. Rapaz, eu vou comprar aquele computador. Só que você olha para a sua condição financeira, você vê que ainda não é a hora. Você olha para o tempo que você precisa. Digamos que você precisa, dentro de uma semana, você precisa adquirir aquele computador. E aí você começa a ver as impossibilidades. Mas também você começa a olhar para todas as possibilidades. É ou não é? E aí você vai trabalhando. E muitos, o que eu gosto no ser humano, e que Deus ama isso no ser humano, é o ser humano que tem foco. Então, se ele quer algo, ele trabalha com essa finalidade, ele estabelece metas, e enquanto ele não conquista, ele não sossega. É ou não é? Eu acredito que tem muitos aqui que são exatamente assim. Então, ele tem um olhar fixo sobre aquilo que ele quer, sobre o seu ideal, sobre o seu sonho. Irmãos, e existem coisas que eu não sei, mas eu acredito que se eu chamasse, teria pessoas aqui que seriam exatamente como eu, ou mais ou menos como eu. Irmãos, se eu desejar uma coisa, às vezes eu gosto de pensar no cachorro lá de casa. A gente tem um cachorro, um pastor alemão. Irmãos, misericórdia, quando ele agarra alguma coisa para que ele solte, é uma briga feia, sabe? Porque ele não quer soltar. Ele agarra com tanta força. Sabe, irmãos, é uma força que Deus me deu de me apegar àquilo que Deus me diz e de me apegar àquilo que eu quero. Quantas coisas na minha vida, não foram coisas grandes, mas existiram coisas pequenas, irmãos, que baseado naquilo que a palavra de Deus diz, baseado no que Deus diz para mim e diz para você, eu me firmei nessas verdades e desde muito cedo na minha conversão, sabe, irmãos? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, óbvio que eu ainda tenho muita coisa para aprender.
Mas eu me lembro que certa vez eu passei em uma ótica e eu vi um determinado relógio. Irmãos, talvez quem não entende essa coisa do crente, né? Da fé, de declarar e crer, diz, gente, isso daí não é bruxaria, não. Não é bruxaria. É fé. Sabe? E eu passei ali de frente daquela ótica, eu disse, esse relógio aí vai ser meu. Eu não estava com dinheiro, eu não tinha condição de comprar nem tão cedo. E a menina disse, pronto, pois eu vou guardar. Eu disse, guarde não, deixe ele na vitrine, mas esse relógio aí vai ser meu. E aí passaram-se os dias e nada do dinheiro chegar. Eu passo de frente da ótica de novo, está lá o relógio ainda. Eu disse, eu não disse que ele vai ser meu? Ela disse, pois vamos comprar. Eu disse, ainda não é a hora. Irmãos, e dias depois, eu não sei quantos daqueles relógios ela tinha lá, mas dias depois eu voltei lá e comprei. Irmãos, e eu sou assim, é com tudo. Se eu focar em algo, eu não desisto até aquilo ali ser meu. Aí você diz, Sandrinha, mas como? Você foca sem dinheiro? Sem dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus nos diz que as promessas invisíveis se trata de um poder indestrutível. E se trata de algo eterno, que já existia antes da nossa existência. Então é nesse poder que Deus quer nos estimular nessa noite, amém? Que Deus quer nos incentivar a aprendermos a andar, fixarmos os olhos naquilo que é invisível e saber que o invisível, ele tem o poder da fé que traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Ou seja, quando você olha, você tem a certeza, é meu. Então viver, irmãos, crendo no mundo que nós queremos ver é exatamente isso. É olharmos, fixarmos os nossos olhos e saber, todas as promessas de Deus são para mim. Amém, irmãos? E Deus não nos quer olhando para a vida uns dos outros, admirando a vida uns dos outros, admirando as conquistas uns dos outros, irmãos. E só isso, não. Sabe, irmãos, que aqui, entre essa quantidade de pessoas, aqui talvez a gente tenha mais ou menos uns 120, não sei, 110, eu acho. Chicão é quem sabe direitinho quantas pessoas tem aqui hoje. Diante dessa quantidade de pessoas, aqui não tem ninguém igual a ninguém. Se fossem gêmeos presentes nesse lugar, ainda assim eles seriam diferentes no seu comportamento. É ou não é? Todos somos diferentes. E em se tratando de diferenças, isso se trata de singularidade. Está se tratando de pessoas específicas nas quais Deus tem bênçãos e promessas específicas para realizar. Então, existem coisas que Deus tem para mim que não tem para Maria. E existem coisas que Deus tem para realizar na vida de Maria que não é para mim, é para a vida dela. E essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos a consciência de que aquilo que Ele tem para nós, irmãos, não é para o vizinho, é para nós. Você pode dizer, eu creio nas promessas de Deus na minha vida. Glória a Deus! Aleluia! No livro de 2 Coríntios, irmãos, capítulo 4, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Eu vou me adiantando aqui. A palavra de Deus diz: não devemos nos atentar nas coisas que se veem. Ou seja, parar, nos estacionarmos, estarmos presos só naquilo que nós estamos vendo. A Bíblia diz não. Por quê? Além do que nós estamos vendo, você pode dizer comigo, tem mais. Você pode dizer com alegria, tem mais. Então, além daquilo que nós estamos vendo, nós não devemos nos atentar, nos deter, parar só no que nós estamos vendo. Mas, naquilo que nós não estamos vendo. Nós precisamos parar nisso. Nós precisamos crer, irmãos, no que a Bíblia diz ao nosso respeito. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é o que direciona as nossas vidas. É o que move as nossas vidas. Esse dia de hoje, ele acontece por causa do poder de Deus sobre a terra. Que move a palavra, faz com que movimentos que só ela tem o poder de manifestar sobre a face da terra pode fazer. Aí diz, porque as que se veem, elas são o quê, irmãos? Temporais quer dizer o quê? Que daqui uns anos esse púlpito precisará ser trocado.
Essas cadeiras provavelmente serão desgastadas, porque nós estamos usando e é para usar. Amém? Esse prédio precisa ser reformado. Então, tudo que existe no mundo físico, se não for reformado, esse copo quebra e já era, desaparece. É ou não é? Então, se tratando um carro, por mais novo que ele seja, cheirinho de novo, maravilhoso, acabou de sair da concessionária, vai chegar um dia que ele vai ficar velho e vai precisar comprar outro. É ou não é? Pronto, aqui está se tratando das coisas que nós estamos vendo. Sabe, irmãos, e crente, ele tem que viver usufruindo das coisas que estão vendo, mas a Bíblia diz, elas são temporais. Passa. Quanta coisa já passou na sua vida? Você pode dizer graças a Deus? Oh, glória! Oh, irmãos, tem coisas que graças a Deus você devia dizer com mais alegria, graças a Deus que passou e que nunca mais vai voltar em nome de Jesus. Então são coisas temporais que passam, que ficam para lá. Mas o Senhor diz, porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem, elas são para sempre, para sempre, para sempre. Então, aqueles que têm a eternidade dentro de si, com consciência de quem nós somos em Deus, irmãos, nós vamos viver nessa vida desfrutando, celebrando com tudo que já é. Irmãos, é uma realidade para as nossas vidas. Então, por mais que o seu sonho seja grande para Deus, você pode pedir mais. Com Deus não existe economia, irmãos. Sabe, com Deus existe pedirmos dentro da palavra, de acordo com a palavra. Mas Deus não está condicionado àquilo que o homem cria como limite. Deus, ele não tem limite para nos abençoar de acordo com a sua palavra. Você pode dizer com alegria, eu sou muito abençoado. Certa vez eu vi um professor do Rema contando um testemunho de uma criança. Sabe que eu gosto de fé de criança? Fé de criança me estimula. Porque a fé da criança, ela é aquela fé sem limite. Ela só vai. Ela crê e vai-se embora. E ai do pai que não der. É ou não é? Quem é que é pai? Pois é. É assim ou não é? Se prometeu, meu filho, pois trata de cumprir. Porque senão nunca mais vai esquecer. Ainda de vez em quando vai trazer a memória. Né? E eu tenho essas coisas até hoje. Você acredita? Não sei você. Mas meu marido me prometeu alguma coisa, eu sempre trago a memória, aquilo que me traz esperança. É bom a gente lembrar, Então, esse professor do Rema, ele estava contando uma história muito legal. Ele disse que, certa vez, o filho dele viu um cachorro, não sei aonde, esse cachorro de raça, bem, bem bonitinho, né? E disse que esse menino chegou em casa e disse, Deus vai me dar esse cachorro. Aí disse que ele ficava, todas as vezes que eles sentavam na mesa, o menino dele pegava o celular e dizia, olha, papai, Deus vai me dar esse cachorro. E o pai dele ficava horrorizado. O pai dele olhava assim e dizia, um dia que eu quero um cachorro desse dentro de casa. Aí ele dizia, Deus vai me dar esse cachorro. E esse menino se apegou com isso, minha gente. E o pai do menino dizia, primeiro que morava em apartamento. Ele disse, como é que eu vou criar um cachorro dentro de apartamento? E o menino declarando, olha, a força da fé chama e vem. A disponibilidade em Deus e nos abençoar poderosamente. Amém? Aí ele disse que foi olhar o preço do cachorro. Tá bom, meu filho está declarando tanto esse cachorro, deixa eu olhar quanto é que custa esse cachorro. Quando ele foi ver o preço do cachorro, o cachorro custava 6 mil reais. Ele disse, está repreendido. Em nome de Jesus. Toda vez que o menino dizia, ai pai, meu cachorro, Deus vai me dar meu cachorro. Ele dizia, está repreendido. Um dia que eu quero 6 mil reais andando dentro de casa. Ele disse, do jeito que eu estou precisando de dinheiro. Aí disse que o menino continuou declarando, irmãos, Deus é fiel. Oh, glória! Sabe que Deus gosta quando você está sem R$1 para provar como Ele é fiel. Para provar como Ele é poderoso. Para provar como só Ele faz. Eu sei porque sei que muitas vezes sem R$1 Deus manda, Deus dá, Deus faz. Eu sou fruto da fidelidade de Deus. E eu sei que Deus pode fazer aquilo que dinheiro não faz. Porque
eu experimentei muitas vezes. E experimento da fidelidade de Deus. Nem que seja um pedaço de bolo de chocolate com um morango em cima, Ele manda. Aí você diz, irmã, isso aí é só contigo, que é pregadora da palavra. É não! É filho! Quem aqui é filho de Deus? É pra você! É só desejar! Porque a eternidade é real. E Ele diz, não se apegue àquilo que você vê, porque são temporais, mas o que não se vê, porque é eterno. E chega. Eu declaro Deus manifestando coisas que estão sendo esperadas há dias. Se você veio com fé e com expectativa, eu declaro manifestando na sua vida, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, ontem eu vendo um profeta do meu tempo lá de trás, quando eu cheguei no Verbo da Vida, chamado Herênio, e me trouxe à memória aquele tempo que eu cavava a palavra, que eu ia para onde quer que tivesse evento, vento impetuoso, evento em Campina Grande, eu ia para onde quer que tivesse evento, sem dinheiro, com dinheiro eu ia, com dinheiro para comer. Teve dia que nem almoço eu tinha, mas eu estava naquele evento até 1h30 da tarde, recebendo. Quando eu saí de lá, um irmão olhou para mim e disse, eu vou te dar teu almoço. Eu disse, eu sabia. E quando eu olhei para Herênio, me lembrou daquele tempo que eu corria atrás da palavra com fome e sede da palavra. E ele é um grande profeta, irmãos. E ontem, numa ministração dele, ele disse o seguinte: saiba o que fazer quando você receber uma palavra. E quando você recebe a palavra, que ela desce para o seu espírito, você dança, porque ela mexeu com a sua fé. Talvez você esteja aqui na condição seguinte, irmã, olha, fala sério, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, ok, eu estou de saúde, tá tudo perfeito, ok. Mas na sua vida um dia vai surgir algo chamado impossível. E aí seu dinheiro, sua moto, seu carro, seus milhões, não vai resolver. É só o poder da eternidade que pode fazer com que o impossível se manifeste na sua vida. Vamos para a Bíblia para dizer que a irmã leu bem um pouquinho a Bíblia. O cachorro, não foi? Tem que voltar no cachorro. Ok, cachorro de 6 mil reais. Certo, e aí o menininho continua na mesa, declarando. O que aconteceu? Certo dia ele recebeu a ligação de uma irmã. Disse, irmã, eu estou aqui com um cachorro, comprei um cachorro. Mas não gostei não. Ele disse, irmã, manda para mim a foto do cachorro. Irmão, isso é fato, viu? Professor de rema não tem necessidade nenhuma de estar em sala de aula mentindo, não. Isso é um fato. Quando mandou a foto do cachorrinho, era o mesmo. 6 mil reais. Ele disse, pode mandar, irmã. Pode mandar. Manda o bichinho pra cá, manda. Ele disse que tinha hora que era raiva, ver 6 mil reais dentro de casa. Acordava de manhã, estava 6 mil reais correndo. Ele disse, ele disse, mas a fé, o que você quer? Eu costumo dizer, para de olhar para o preço, deixa de ser besta. Queira! Ô irmã, mas está tão distante. Queira! Eita, Jesus. Sabe, Jesus falou uma coisa para nós. Ele disse o seguinte, lá em Marcos 10, 27. Jesus disse o seguinte. Ele disse, olha, para os homens é impossível. Para os homens. Aí ele diz, mas para mim, para Deus, nada é impossível. Então, irmãos, nós estamos inseridos num contexto chamado possibilidade, que é em Cristo. Nele.
Então, se nós estamos nele, em Cristo, nós estamos inseridos em um contexto chamado possibilidade. Ou seja, nesse território, nesse reino, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Você pode dizer, eu sou muito abençoado. Agora diga mais alto, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pronto, pois somos mesmo. E Deus realiza sonho. Deus é aquele que abençoa. Deus é aquele que diz, peça, e eu vou abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Não importa. Não importa o que seja, Deus está disposto a nos dar dentro da sua palavra. Aí uma advertência, Deus nos traz algumas vacinas. Porque a gente, irmãos, quando a gente... Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Quando o crente aprende a viver pela fé, ele tem cuidado para ele se tornar boçal. Porque eu vou dizer um negócio a você, é bom. Eu vou dizer a você, acontece, viu? Você está pensando que é só comigo, é? Por cuide da sua fé, viu? Que é com você também. Amém, irmãos? Então, irmãos, a palavra de Deus, lá em Efésios 3:20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Diz, aquele que é capaz, aquele que é poderoso, para fazer. Irmão, se você hoje já tem uma vida muito abençoada, espere mais de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu vou dizer uma coisa a você. Deixa aqui, tá bom? Tira agora não. Talvez você esteja bem satisfeito com sua vida e com o que você já tem. Amém. Mas para quem quer mais, tem mais. Sabe, irmãos, às vezes é uma falsa humildade. Dizer, não, que está tão bom. Ô, irmãos, esses crentes vivem pregando aí prosperidade. Isso é corra aí de crente que prega prosperidade. Aquela coisa amarrada. Não, aqui é tão bom, meu Deus. Para com isso, minha gente. Em nome de Jesus. Se você está andando numa moto, que você olha, que você já precisa de outra, começa a tocar nela e dizer, minha filha, está chegando a sua hora, muito obrigado por tudo que você já fez, mas eu vou começar a chamar a existência outra, viu? Beijo, te amo, mas Deus está me dando outra e já já você vai passar. Ei, é para todos, irmãos. Não é só para alguns. Aqui não existe ninguém melhor do que ninguém, não. Filho! É para receber da parte do nosso Deus. Aí diz, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então o que você tem pensado, Deus está dizendo, é além. O que você está pedindo, Deus está dizendo, é além. É um carro, Deus está dizendo, vou te dar um melhor. Você tem dito, não, eu quero assim, porque está dentro da minha condição. E Deus dizendo, rapaz, peça melhor, porque eu vou te dar o melhor. Deus nos convida, irmãos, a pensarmos como Ele. A estarmos no lugar que de fato Ele nos colocou para pensarmos alto como Ele. Esses crentes da vida, esses crentes da mostra. Inclusive, nós somos chamados da Igreja dos Ricos. Eu espero que você goste disso. Oh, glória! Não importa não, como você está hoje. Chame a existência. Chame a existência. Não importa as vozes que surjam ao seu redor, dizendo o que quer que seja. Você tem que ter um foco. O seu olhar tem que estar fixo no que é eterno, no que é invisível, naquilo que quem olha para você diz não tem como. E você olha para o invisível, para o poder da fé e diz, já é real na minha vida.
Irmãos, Deus nos chamou para fazermos a diferença onde quer que você esteja. Sabe que eu não sei inglês. E eu agora tenho que me reeducar, porque não é elegante falar inglês sem saber. Mas eu vou falar só o primeiro dele, o nome dele, que se chama Smith. E você, se quiser, se sujeite a falar o resto. E eu lendo um livro dele, cheio de testemunho, um homem da fé, um homem que orou e muitos mortos foram ressuscitados. Ele disse, olha, o poder de Deus era tão grande na minha vida que certa vez Deus me chamou para ir pregar em um determinado lugar. Só que eu estava sem R$1 no bolso. R$1, nada. Ele disse, mas eu só bastei orar e dizer, Deus, eu vou. Pronto. Ele disse, não, quando você diz que vai fazer alguma coisa para Deus, se prepare, porque o dinheiro vai chegar e é ligeiro. Sabe, irmãos, isso não era só para ele. Uma das coisas que ele diz nesse livro é, nós precisamos de ousadia. Quantas vezes Satanás está fazendo confusão dentro da nossa casa? E a gente está calado, só chorando. E Deus dizendo, fale alguma coisa, porque eu não vou fazer nada. Eu já lhe dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada lhe fará mal. Então reaja. Irmãos, quando nós precisamos fixar em coisas que nós queremos, não é só sobre coisas materiais, é sobre todos os aspectos das nossas vidas. É mirou, pode atirar que vai acertar. Não, atirar não, viu? Pode pedir que vai dar certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, e falando sobre crente, às vezes crente é tão abençoado que ele começa a ficar para frente. Começa a ficar boçal. E Deus diz, olha, vocês são muito abençoados. Agora eu quero trazer umas vacinas para vocês ficarem controlados. Para não andar aí se amostrando demais. O povo não ficar, né? Então, Deus nos traz algumas vacinas. A primeira vacina é, quando Deus começar a abençoar você, não se vanglorie achando que é porque sua fé é melhor do que a de ninguém, porque não é não. Eita, eu comecei a brigar, não foi? Não é, irmãos. Óbvio que tem gente que é mais aplicado na palavra, que ora mais, que busca mais conhecimento. Aí não tem quem segure mesmo, não. Mas aí se você vê um irmão que o nível de fé está mais baixinho um pouquinho, ame a vida dele, dê uma oferta a ele, abençoe a vida dele. E em nenhum momento se vanglorie, porque Deus está derramando chuva de bênção na sua vida. Porque Deus é bom para com todos. A bondade de Deus é para todos. Individualmente, tem uma bondade poderosa para se manifestar na sua vida. Então, uma das vacinas que Deus quer para os seus filhos, cuidado para não andar aí comendo arroz e arrotando caviar, né? Ai, agora aí eu consegui, tu aí, ó. Não pode não. Isso aí não é coisa de crente, não. O filho de Deus não pode agir. Isso aí é se amostrar mesmo, como diz a gente nordestina. Se amostramento, né? Então, quando você fizer suas grandes conquistas, olhe para quem ainda não conquistou e ore por essa pessoa. E incentive, estimule, diga, olha, do jeito que Deus fez em minha vida, vai fazer na sua também. Não vai ser as mesmas coisas, mas aquilo que Deus tem para a sua vida vai chegar também em nome de Jesus. Então essa é uma primeira vacina. A primeira vacina que Deus diz, olha, meus filhos, eles podem tanto que eu preciso trazer algumas vacinas. Algumas coisas para que eles não fiquem tão peito de pombo. Você sabe o que é peito de pombo? Sabe não? Vou explicar. Uns homens que malham, que fica bem fortão e fica, né? Fica todo para frente. Então, eu chamo peito de pombo. Ele fica todo pabo, né? Então, é isso. Deus não quer. Sabe, se você já tem o seu bom carro, olhe para quem está andando a pé e diga, pai, eu creio no carro de fulano de tal. Eu creio chegando coisas na vida dela. Eu declaro bênção sobre a vida dessa pessoa. Porque as suas palavras serão benéficas. Porque elas vêm do Senhor, elas vêm do Espírito recriado. Através do nosso Espírito, o Espírito Santo falando sobre a vida dessa pessoa. Então o primeiro ponto é esse. Começou a ser abençoado, acalma, passarinha, fica tudo certo, tá bom? Sem amostramento. Uma segunda coisa é o seguinte, tá todo mundo, digamos, Ruth,
ficando rica, né, Rutinha? Tá linda. Marcelo, coisas chegando na vida deles. Aí você olha e diz, menina, olha, quando o Ruth chegou na igreja, eu já estava. Então quer dizer que o Ruth é melhor que eu? Né? Sabe que Satanás pode botar isso na mente de vocês? Poxa, mas eu já estou aqui há muito mais tempo. Aí Ruth chega depois, já sentou na janela. Não dá. A janela é minha. É porque talvez Rutinha, quando chegou e sentou, ela começou a dançar sobre a palavra e dizer, eu creio no que ela diz para a minha vida. Na palavra de Deus. A crer naquilo que Deus diz. E a crer nas suas promessas. Né? Aí tem uma outra vacina que Deus diz o seguinte. Cuidado com algo chamado inveja. Ai, mas aqui no meio dos crentes isso aí é pecado. Tu não fala essa palavra aqui na igreja, porque aqui não tem invejoso. Poxa, gente, eu sei disso. Mas aí Deus está nos vacinando, não é verdade? Então a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, que a inveja ela é prejudicial, ela é maléfica e ela é doentia. Então Deus não nos chamou para vivermos uma situação como essa, em nome de Jesus. Então Provérbios 14, 30 diz... Essa tradução aqui está bem diferente. Eu vou ler na minha aqui. 14:30. Pode deixar aí. Deixa eu ler na minha versão. Diz que a paz de espírito. Minha filha pode mudar essa versão, por favor. Bota em outra. Tem outra? Hoje eu estou exigente, né? Aqui. Muito bem. Diz, o coração em paz. A Bíblia diz que a paz, que excede todo entendimento, está em nós. Amém? Então, o coração em paz, ele dá vida ao corpo. Agora, deixa eu ler uma tradução que eu tenho aqui que diz que a paz de espírito, a paz, aquele que dorme e acorda na bênção do Senhor, prolonga. Quem aqui quer morrer hoje? Levanta o braço. Tem alguém aqui que é invejoso? Levanta o braço, por favor, para eu conhecer vocês. Tem não. Não tem, não disse que não tem? Então... Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, a paz de espírito prolonga a vida. Então, quer viver muito, não tem inveja de ninguém. Você menino, quer dizer que a inveja é desse jeito? É. A bicha, ela é uma maldita. Aí diz, a paz de espírito prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo a saúde. Poxa, eu não vou morrer cedo por causa de ninguém. Vou nada. Vou não, eu vou viver a vida. Em Deus. Deus me livre numa hora dessa. Então Deus diz, olha, vacina a sua vida sobre isso. Porque, imagine aí, Maria tem 2 filhos, certo, Maria? O que você quer para um, quer para o outro também. É ou não é? Tu quer ver os 2 felizes, abençoados, com saúde. E isso não é só Maria José, né? Todo mundo aqui quer pai. É ou não é? É isso. Então, tem outra versão que diz que o coração em paz, ele dá vida ao corpo. Mas a inveja, ela apodrece os ossos. Então, o invejoso ele é o seguinte, ele não quer o que você tem. O invejoso, ele não quer que você tenha. O bicho é ruim. É um negócio ruim que só, né? Mas, irmão, aqui não tem ninguém invejoso, graças a Deus. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Então, aqui foram só 2, viu? 2 tipos de vacina que Deus trouxe para os seus filhos nessa noite. Primeiro, quando começar a ganhar muito dinheiro, não fica mostrado. E olhando para os irmãos e dizendo, aí, ó, minha fé, e tu, olha, tá aí amarrado, não tem nada. Não. Isso aí é orgulho, arrogância. Isso não é coisa de filho de Deus, não. Isso é coisa de gente do mundo. E esse tipo de princípio aqui dentro não funciona. Num ambiente chamado igreja, não vai para frente. Tem que morrer, tem que desaparecer do nosso meio esse tipo de coisas, de sentimentos. Esse tipo de atitude. Amém, irmãos? Em relação à inveja, irmãos, isso aqui é perca de tempo. Não adianta, não. Porque do mesmo jeito que Deus quer abençoar um, Ele quer abençoar todos. Amém, irmãos? Então, se você vê alguém que você... Menino, olha...
Não, Sandrinha, mas assim, e se a gente disser assim, eu só estou com uma invejinha branca? Ela pode ser branca, azul, preta, vermelha, rosa, amarela, não queira não, tá bom? De jeito nenhum. Tem história de... Não. Agora, é muito normal você dizer, eu admiro fulano. Né? Ter uma admiração por aquela pessoa, admirar aquela pessoa que tem uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que faz suas conquistas. Aí é maravilhoso. Amém, irmãos? Então é normal. Então, eu mesmo, se eu entrar num carro, às vezes eu entro no carro de Mayara, eu fico bestinha, né, Mayara? Ei, Mayara, como é que tu consegue dirigir um negócio dessa altura, desse tamanho? Acho a coisa mais linda do mundo. Fico sonhando. Mas não é inveja, é admiração. Sabe por quê, irmãos? Porque vocês entendam uma coisa. Que o nosso Deus, irmãos, Ele tem para todo mundo. Como eu disse na ministração anterior, Deus não está economizando, não. Mês tem, mês não tem, não. Epa! Deus não funciona como um governo, não. Deus não funciona como alguns sistemas, não. Deus é abundante sempre. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aí agora, só para terminar, Deus tem uma coisa linda para nós também, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, que eu quero que você leve isso aqui para casa. Porque nós somos profundamente, poderosamente e extremamente abençoados. É ou não é? Muito, mas muito abençoados nós somos. E aí quando vier os perrengues, Sandrinha, o que é que eu faço? Porque assim, aí você vai olhar para essas situações em fé. Firme. Amém? Sabe? Crendo que isso ali não é para sempre. Quantos aqui já tiveram problemas muito sérios na sua vida e passou? Não levanta a mão. Pronto. Isso quer dizer que vai passar também. O que quer que seja. O que quer que seja, vai passar em nome de Jesus. Não importa o que seja, vai passar. Ah, não, minha filha. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses 5, verso 16. Glória a Deus. Tem uma coisa aqui nesse versículo que às vezes ela é mal interpretada. Eu quero só que você veja. Só tem isso aqui mesmo nesse versículo. É bem pouquinho, né? Passa aí, minha linda. Bicho como é miúdo. Economizaram que só, não foi? Oxente. Não, eu vou ler aqui no meu. Lê aí na sua Bíblia. Porque está econômico, né? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16 diz. Muitos dizem assim. Muitos dizem o seguinte. Por tudo dai graças. Não, isso aí está errado. Você sabia? Abra aí sua Bíblia. Olha aí. Não, meu filho. Não, então quer dizer que as coisas estão ruins. Acontecendo uns perrengues ruins na sua casa. E você, Senhor, obrigado. Porque hoje lá em casa quebrado 6 copos que eu tinha acabado de comprar. Obrigado porque hoje lá em casa não tem comida. Oxente, nunca. Obrigado, Senhor, porque hoje a mãe se arrastando uma perna. Oh, glória, obrigada. Não. Oxe, você está agradecendo pelas coisas ruins? Senhor, obrigado que eu estou liso faz 30 dias. Toda glória seja dada a Deus. Oxe, liso? Não, menino, não é assim não. Não é assim que filho de Deus faz, não. A Bíblia está dizendo para nós o seguinte: em tudo dai graças, não é por tudo. Mas você arrastando a perna. Senhor, obrigado porque eu sou sarado e curado. Senhor, obrigado porque se minha fé não alcançar, mas eu tenho toda a provisão. Vai chegar a provisão. Deus vai mandar alguém para me ajudar. Não é por tudo, não é pela bagaceira que deve agradecer. Não é pelas coisas, não, é em tudo. O que você está vivendo hoje? Comece a dizer: Senhor, nessa situação eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E para que você não esqueça e leve isso para o resto da sua semana, que Jesus disse: para os homens é impossível. Para os homens. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. E você pode dizer: eu estou em Deus. Agora diga mais alto: eu estou em Deus. Então é nesse ambiente
Em Deus, em Cristo, é nele, em Cristo, que todas as coisas se tornaram possíveis para aqueles que creem. Eu já ia descer, mas tem uma outra vacina que Deus não quer deixar eu descer ainda. Tá com raiva de alguém? Perdoe em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque oração sem perdão, viver uma vida de vitória sem perdão, viver uma vida de vitória aonde você não consegue viver sem... Tem gente que falar mal de alguém tem como um docinho. É um hábito tão maléfico, tão treva, que pratica isso como se fosse algo normal. Não é não. Porque falar mal do outro é falar mal de si mesmo. E Deus reprova. Então, é mais uma vacina. Que é para você ficar bem feliz, não ficar triste. Dizer, eita Deus, hoje eu recebi 3 vacinas. Não ter inveja. Outra, de não me vangloriar quando as bênçãos começarem a se manifestar. E outra, proteger minhas orações sem estar falando mal de ninguém. Porque isso aí Deus não se agrada e Deus não gosta. E essa é a forma de criar para nós o mundo que nós queremos ter. De acordo com a palavra. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.